pessoal, tudo bom? Aqui Chico Isidro chegando para mais um Guaibadas. Histórias divertidas, outras tristes, outras engraçadas. E antes de começar a contar a história da semana, eu vou pedir para você lá no canal se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, que isso é muito, muito importante. Dizendo isso, apresentações, vamos à história da semana. E a história da semana é esta. Em 1995, eu já cobria, em 95, né, faz tempo, eu cobria o setor do Grêmio pelo Correio do Povo. E era uma época pré-internet, era uma época pré-assessoria de imprensa, então era uma coisa muito mais humana. O que acontecia? Os jogadores conviviam com a gente diretamente. A gente tinha acesso direto aos jogadores de futebol, né? A gente conversava com os caras no vestiário, no campo, no estacionamento, no restaurante, qualquer lugar. Tinha telefone dos jogadores, né? O telefone pessoal dos caras. A gente ligava a hora que a gente quisesse pra casa dos caras. Era uma coisa muito diferente de hoje em dia, né? Que é tudo hora marcada. Hoje a assessoria chega e determina, olha, tem que conversar com o cara. Hoje a entrevista vai ser do fulano de tal e do ciclano. E era isso, acabou. Na época tu escolhia quem tu queria falar. Né? Tinha as fontes diretamente contigo, né? Mas, bom, o que acontecia? Como a gente tinha mais liberdade para ter esses jogadores, a gente se dava com eles diretamente, a gente se dava muito com eles. Então a gente fazia amizade com os jogadores, né? Então eu me lembro de ir pro Beira-Rio, sentar lá e ficar conversando, batendo papo com o Margel, que era gente finíssima, gente finíssima. No Olímpico eu me dava muito bem no Grêmio eu me dava muito bem com o Jardel, com o Paulo Nunes, Arilson, Danley. Danley até fez um perfil uma vez para a revista da Federação Gaúcha de Futebol. Eu fiz um perfil da vida do Danley. Eu convivi com o Danley durante 2 semanas para fazer esse perfil. Foi muito legal. Mas, bom, o que acontece? Todo dia, depois, o treino acabava pela volta das 5h30, 6 horas. E a gente ficava nesse sistema batendo papo, conversando, né? E tirando. E era piada pra cá, era piada pra lá, era uma coisa muito, muito, muito divertida. E eu recordo uma vez, todas que eu chegava lá nos estacionamentos para jogadores, vinha um gurizinho puxar meu braço. Ele tinha assim, tio, me entrevista. Eu, tá, depois eu vou falar contigo, né? Não dá uma bola pra ele. Eu tô lá conversando com algum jogador, batendo um papo com algum jogador, e vinha o líder novo. Tio, eu quero uma entrevista pra ti. E eu, tá, beleza, tipo assim, né? Sai, né? Sai fora. Meio que escorraçando o pirralho. Cara, aí um dia eu tô conversando com o Paulo Nunes e o Jardel. Cara, foi muito engraçado, até hoje eu penso nisso. E o Paulo Nunes era muito engraçado, tanto que ele me deu uma camisa, me deu uma camisa 7 do Grêmio, quando o Grêmio foi campeão do Libertadores, ele me deu a camisa 7 dele, que eu tenho até hoje guardada. E eu tô conversando com os dois, e nisso veio o gurizinho de novo puxando meu braço. Né? E o gurizinho de tocinho, e eu olho pra ele, tá bom, depois eu falo contigo. Né? Deixa eu falar com os tios aqui, depois eu converso contigo. Aí o gurizinho saiu tipo assim, chutando o chão assim, meio emburrado, né? De costas, meio emburrado. E o Paulo Nunes olha pra mim e fala, Chicão, esse guri aí ele joga muito mais que o irmão dele. E eu, tá, mas quem é esse guri? Todo dia ele chega aqui me incomodando, querendo que eu faça com ele uma entrevista. Aí o Paulo Nunes olha pra mim, vai ser o irmão do Assis. Cara, era o Ronaldinho. Sabe quem era o Ronaldinho em 95, né? Era um guri da base, né? E aí era o Ronaldinho. E eu não fiz entrevista com o Ronaldinho. E eu, tá, beleza, tá jóia, tá, melhor que eu assisto, tá bom, jóia. Tá. O meu faro jornalístico naquela hora, o meu faro falhou. Depois o Ronaldinho seria o monstro que foi, né, no futebol. Até hoje tem alguns amigos, alguns colegas que comentam, cara, imagina se tivesse feito a primeira entrevista com o Ronaldinho. A importância que tu seria pro Ronaldinho Gaúcho hoje em dia. O primeiro jornalista a fazer uma matéria com o cara, com o guri. Tu imagina isso. E mais ou menos isso eu senti anos depois,
quando em 99 surgiu no Grêmio, na base do Grêmio, o Eduardo Costa, que era um volante, vindo de Florianópolis. E eu estava fazendo matéria promessas do Grêmio para os anos 2000. E eu faço uma entrevista com o Eduardo Costa. E na época ele morava na caverna, que era um dormitório que ficava embaixo das arquibancadas do Estádio Olímpico. E eu me lembro, fui lá, fiz um perfil dele, ele tinha vindo de Florianópolis e estava sofrendo muito com a solidão, com a distância dos familiares, dos pais, saudade, as dificuldades de morar num lugar estranho. E eu fiz uma matéria com o Eduardo Costa. Né, a matéria foi publicada. Tá, o Eduardo Costa acabou em 2000, virou titular do Grêmio, foi volante, campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho com o Tite. Depois ele ganhou o mundo, foi jogar na França. E em 2008 ele volta pro Grêmio. Já famoso, já rico. E eu recordo que eu fui na apresentação do Eduardo Costa, lá na sala de imprensa do Olímpico. Cara, o Eduardo Costa, quando ele entrou na sala, ele olha e vem direto em mim. E os outros jornalistas ficaram olhando, ele vem assim e me cumprimenta. Ele, cara, muito obrigado. Eu nunca vou esquecer o que tu fez por mim. Tu foi a primeira pessoa a me entrevistar, né, a me dar uma chance dar uma entrevista. Tanto que até hoje eu tenho guardado, eu tenho um quadro na sala da minha casa com a tua matéria, com a minha entrevista. Porra, isso aí é gratificante pra caralho. E imaginem se eu tivesse feito isso com o Ronaldinho Gaúcho. Não fiz, mas tudo bem. São coisas que acontecem, né? Não, eu acho divertido isso hoje em dia, essa história, né? Essa boa lembrança, né? Mas é isso, pessoal. Essa é a história da semana, né? E, tipo assim, quando algum desconhecido, alguém sem chances, alguém comum chegar pra ti, ó, me dá uma chance. Dá uma chance pra pessoa. Vai que a pessoa se transforma num Ronaldinho Gaúcho, né? Num Messi, né? Mas essa é a história da semana. O dia em que eu reneguei Ronaldinho Gaúcho. Pessoal, valeu. Muito obrigado por me acompanhar aqui no Guaibadas. Voltamos semana que vem com mais histórias. Um beijo pra todo mundo.